Olá, começa agora o Revista TST. Aqui você acompanha reportagens, entrevistas e quadros especiais com tudo que foi destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, Seção 1 de dissídios individuais mantém a estabilidade de trabalhadora que engravidou após inseminação artificial. SDI2 julga processo referente à imunidade em penhora de bens diplomáticos. O caso envolve um imóvel do consulado americano. No quadro Quero Post, uma reportagem especial sobre as comissões internas de prevenção de acidentes, as chamadas CIPAs. E conheça o trabalho da Ouvidoria do TST, um canal de comunicação entre o cidadão e a Justiça do Trabalho. Tudo isso e muito mais. O Revista TST está no ar. A Seção 1 de dissídios individuais manteve decisão da 7ª turma do TST, que reconheceu a estabilidade de uma trabalhadora que ficou grávida por inseminação artificial durante o aviso prévio. Aos 22 anos, Camila se prepara para ter o primeiro filho daqui a um mês. No início foi uma surpresa, né? Eu não tinha planejado. Aí eu descobri bem no início mesmo. E a gente já está planejando tudo, já está com tudo arrumado para o neném chegar. Empregada com carteira assinada, a jornalista terá 4 meses de licença maternidade para se dedicar ao bebê até voltar ao trabalho. Volta seguro que a gente vai ter o nosso emprego de volta, né? Nossa vaga vai estar lá. O direito previsto em lei, em Manaus, só foi conquistado por uma trabalhadora depois que ela recorreu à Justiça do Trabalho. Tudo porque a gravidez foi fruto de inseminação artificial. A autora do processo trabalhava como gerente comercial. Ela foi demitida em 2010, depois de prestar serviços à empresa por mais de 3 anos. Segundo a trabalhadora, na época, os patrões sabiam que ela estava fazendo tratamento para engravidar. A fertilização in vitro ocorreu 17 dias antes da dispensa. A empresa, no entanto, alegou que o exame demissional não acusou a gravidez, que só foi confirmada por um laudo técnico feito a pedido da Justiça, cerca de 20 dias depois da demissão. Depois de a estabilidade ser reconhecida em primeira instância e em seguida ser negada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima, a 7ª turma do TST restabeleceu a decisão de primeiro grau. O caso da gerente comercial voltou a ser debatido no Tribunal Superior do Trabalho após a empresa apresentar outro recurso, na tentativa de reverter a condenação. A empregadora recorreu à SDI1, com o argumento de que empregada que engravida por inseminação artificial, durante o aviso prévio, não teria direito à estabilidade. Mas o relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, foi enfático. Pouco importa se se trata de gestação por inseminação artificial ou natural, de qualquer maneira existe a proteção, nem todos podem ter filho. Agora, no caso em especial, independentemente desse questionamento, o que houve é que havia ciência da empresa em relação à questão, ela obteve licença para ir fazer o tratamento em São Paulo e aí então a empresa resolveu dispensá-la. Ao manter a decisão da 7ª turma, o ministro Alexandre Agra Belmonte ressaltou que o entendimento considerou a jurisprudência da Corte. Os demais ministros acompanharam o voto do relator e negaram recurso por entenderem que a demissão sem justa causa foi arbitrária. Com a decisão da SDI1, a empresa terá que pagar à ex-gerente comercial os salários e as demais verbas trabalhistas que a trabalhadora deveria ter recebido no período de estabilidade, compreendido do começo da gestação até o 5º mês após o parto. E os detalhes dos principais julgamentos do tribunal você encontra no nosso site. Acesse tst.jus.br. E também teve julgamento de destaque na Seção 2 de dissídios individuais. A discussão foi sobre a imunidade em penhora de bens de agentes diplomáticos. O debate sobre o assunto aconteceu antes dos ministros, por unanimidade, aceitarem recurso da União e da Embaixada dos Estados Unidos em um processo envolvendo uma ex-assessora técnica do consulado americano. O repórter Rafael Porfiro acompanhou e tem os detalhes. Olá, Rafael, por que esse caso foi parar na Justiça? Olá, Ana. Olha, o caso foi parar na Justiça Trabalhista depois que a ex-assessora pediu a penhora de imóveis funcionais para o pagamento de verbas trabalhistas.
Segundo ela, os bens não estavam vinculados ao exercício das atividades de representação consular e diplomática, sendo passíveis de constrição judicial. Isso significa, Ana, que os imóveis poderiam ser penhorados para o pagamento das verbas trabalhistas sem ofender a Convenção de Viena, que garante imunidade aos agentes diplomáticos e restringe a execução de bens das embaixadas no país. É com você. Ok, Rafael, muito obrigada pelas informações. Bom, e veja agora a reportagem completa sobre o julgamento desse caso. Na área central de Brasília, um dos imóveis funcionais indicados no processo trabalhista para penhora não estava ocupado. Mas isso não significa que ele não é utilizado pela embaixada. De acordo com o porteiro do prédio, que não quis se identificar, existe uma rotatividade de diplomatas. Um fica por uns dias, depois de uma semana outro ocupa, fica por um tempo e vai embora. Relato bem diferente do da ex-assessora técnica da Embaixada Americana. Ela alegou que o apartamento estava desocupado há mais de 5 anos e usou isso como uma das razões para garantir a execução trabalhista de mais de R$200 mil em verbas trabalhistas, devidas pelo consulado americano. No processo, a trabalhadora apresentou folders que demonstrariam a desocupação e comercialização de alguns imóveis funcionais, o que permitiria a aplicação da jurisdição nacional para a penhora do apartamento sem contrariar os artigos da Convenção de Viena, que estabelece as relações diplomáticas em países signatários, como o artigo 30, parágrafo 1º, que ressalta a mesma regra de inviolabilidade à residência de diplomatas. Na primeira instância, o juiz intimou o consulado dos Estados Unidos e estabeleceu um prazo de 10 dias para a defesa, mas os advogados da embaixada não apresentaram contestação. E por causa dessa renúncia tácita, o juiz foi a favor da ex-assessora e presumiu que os imóveis indicados à penhora não são utilizados por diplomatas, podendo ser penhorados para o pagamento da dívida. Com a sentença, a defesa dos Estados Unidos entrou com um mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região para suspender a penhora. Mas os desembargadores responsáveis pelo caso não aceitaram o pedido. Eles lembraram que, de acordo com a súmula 267 do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial de recurso ou correição. No recurso encaminhado ao TST, ao argumentar que o apartamento foi comprado sem finalidade de investimento e que ele é utilizado para a moradia dos representantes diplomáticos, as defesas da União e da Embaixada dos Estados Unidos pediram um cancelamento da penhora do imóvel, sob a alegação de que a decisão do TRT da 10ª Região feriu os princípios do direito internacional e comprometeu o exercício das atividades diplomáticas no Brasil. Ao avaliar a imunidade diplomática, o relator ministro Douglas Alencar Rodrigues explicou que é possível aplicar a jurisdição brasileira se houver prova inequívoca de que o bem não é utilizado pelo consulado. O juízo presumiu, a partir do silêncio, que o bem estaria afetado. E a questão que eu pondero é que essa presunção não poderia ser adotada. Por quê? Porque só há jurisdição se o bem efetivamente não estiver vinculado. Não há nos autos prova de qualquer contrato de aluguel firmado pelos Estados Unidos com qualquer outra pessoa. Tivesse essa prova sido apresentada, eu não tenho dúvida de que o juízo monocrático, o juízo da execução, teria determinado a penhora dos aluguéis ou mesmo do próprio imóvel. Para o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, o juízo de primeira instância deveria ter investigado se o imóvel estava ocupado. Não basta a simples intimação. Era dever do juiz inspecionar o local, acompanhado de um perito, para se informar se efetivamente aquele imóvel estava desafetado. Por unanimidade, os ministros da SDI 2 aceitaram o pedido da União e da Embaixada dos Estados Unidos, determinando que os atos de expropriação do imóvel penhorado sejam interrompidos, somente podendo prosseguir se demonstrado efetivamente que o bem não se encontra afetado à missão diplomática ou consular. E daqui a pouco, os direitos e deveres dos integrantes das chamadas Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, as CIPAs. É no quadro Quero Post.
Revista TST está de volta e chegou a hora do giro pelas turmas com alguns dos casos mais recentes julgados no tribunal. E o nosso giro começa com o destaque da terceira turma. A viúva de um engenheiro que morreu ao cair de um prédio em obras na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, vai ser indenizada em quase 2 milhões de reais, sendo cerca de 1.700.000 por dano material e 200 mil reais por dano moral. O relator do caso, o ministro Alberto Bresciani, discordou do cálculo feito pelo TRT Fluminense, em que haviam sido feitos vários descontos com base na pensão recebida pela viúva e na renda do engenheiro. Os valores foram reajustados, considerando ainda o risco acentuado envolvendo os empregados da construção civil. E a quinta turma do TST determinou que o São Paulo Futebol Clube pague diferenças salariais de direito de arena ao ex-jogador Fabão. Ele alegou na justiça que, embora a previsão legal de 1993 garantisse aos atletas 20% do direito de arena, o clube nunca cumpriu o estabelecido, seguindo um acordo firmado com a CBF e com o Clube dos 13, concedendo aos jogadores apenas 5%. O clube se defendeu, mas teve o agravo rejeitado pela turma, que seguiu o entendimento do tribunal de que 20% é o mínimo previsto na Lei Pelé, não podendo ser reduzido por acordo judicial e nem negociação coletiva. E a quarta turma do TST condenou a operadora de telefonia TIM a pagar a uma técnica de telecomunicações a participação nos lucros de forma proporcional aos meses anteriores ao da dispensa. O TRT da 6ª Região em Pernambuco havia negado o pedido da trabalhadora, por entender que havia previsão em norma coletiva da categoria apenas para os que tivessem trabalhado pelo menos 6 meses antes do mês de dezembro. Mas o relator na quarta turma do TST, ministro João Oreste Dallazen, considerou que a norma coletiva contraria a súmula 451 do TST, que determina o pagamento de forma proporcional quando o empregado é demitido sem justa causa antes da data prevista para a distribuição dos lucros. A decisão foi unânime. E o nosso giro de notícias continua. Vamos conferir agora um caso julgado pela segunda turma. A rede de supermercados Walmart foi condenada por admitir na função de empacotadora especial, cargo destinado aos portadores de necessidades especiais, uma trabalhadora que não tem nenhuma limitação física ou neurológica. Com esse enquadramento, ela recebia salário inferior ao mínimo nacional, pois tinha que cumprir jornada reduzida. Em defesa, o Walmart alegou que caberia à empregada apresentar provas do dano sofrido. Mas, para o relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, quando a ofensa decorre do próprio ato ilícito, não há necessidade de comprovação. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Mais de 1.000 pessoas curtiram e centenas comentaram a decisão. A Juliana Santos escreveu: a empresa sabia da lei e não cumpriu. Um funcionário às vezes é leigo. Concordo plenamente com a condenação. E você, quer dar a sua opinião? Entre na página do TST no Facebook e deixe o seu recado. O endereço é facebook.com/TSTJus. E chegou a hora do quadro Quero Post. E pelo Facebook, o Pedro Serbino Salles usou a hashtag Quero Post para sugerir uma reportagem sobre inscrição em Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a chamada CIPA. Saiba mais sobre esse tema na reportagem. Riscos de acidentes de trabalho existem, mas podem ser reduzidos com ambientes adequados e empregados atentos. Medidas simples podem evitar o pior. No local onde trabalhadores costumam andar apressados ou até correndo, que tal colocar uma placa alertando o perigo? Uma das medidas de segurança adotadas em médias e grandes empresas é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, instituída por lei e regulamentada por norma do Ministério do Trabalho e Emprego em 1978. E o número dos integrantes da CIPA varia de acordo com o número de empregados da empresa, né? É uma comissão que é formada por representantes do empregador e por representantes dos empregados.
Nossa equipe foi até a unidade do SESI, em Taguatinga, cidade a 30 quilômetros de Brasília. É um centro de formação de mão de obra industrial. Por aqui passam milhares de pessoas por dia, em 3 turnos. Só empregados são 280, fora os alunos dos cursos. Como a utilização de máquinas e ferramentas e a manipulação de muitos produtos e substâncias durante os cursos, é preciso manter o controle. Brigadistas como o Daniel, que está aqui há 2 anos, trabalham para prevenir acidentes e dar atendimento em caso de alguma ocorrência. Ele desempenha ainda uma outra função. Foi indicado pela diretoria da empresa para presidir a CIPA. A CIPA é uma comissão interna de prevenção de acidente. Ela é formada por qualquer funcionário da empresa, que seja CLT, né? Contrato CLT e contrato indeterminado. No quadro de dimensionamento lá, vai ter 4 efetivos e 4 efetivos eleitos e 4 indicados pela diretoria. Os cipeiros, como são chamados os integrantes das CIPAs, são eleitos para mandatos de 1 ano e gozam de estabilidade no emprego enquanto estiverem na comissão e por mais 1 ano depois do mandato. Mas existem exceções. Há casos em que essa estabilidade ela pode ser desconsiderada. A súmula 339 prevê, por exemplo, um caso clássico em que o estabelecimento é fechado. Não é fechado o estabelecimento, não há mais o porquê continuar a estabilidade do membro da CIPA, porque essa estabilidade não é uma estabilidade em caráter personalíssimo. Ela é uma estabilidade em razão da função que ele exerce. Na CIPA, os integrantes fazem reuniões, discutem soluções, identificam os perigos e elaboram mapas de risco que ficam expostos nas dependências da empresa, como este. Os planos de ação preventiva que podem evitar acidentes são comunicados à direção da empresa para adoção imediata de ações preventivas. Antes de desempenhar essas atividades, os cipeiros são capacitados em cursos. Sobre a pergunta do internauta Pedro Serbino Salles, que questionou a participação de um empregado na CIPA, apesar de estar afastado por acidente de trabalho, a ministra Maria de Assis Calcin esclareceu que não há impedimento legal, mas não vê como alguém afastado por acidente ou doença ocupacional poderia participar da comissão. O tempo que esse empregado é eleito para compor a CIPA é de 1 ano. É de 1 ano. E ele podendo ser reeleito por mais 1 ano. Então, se o empregado já sabe que vai ficar afastado durante 1 ano do trabalho, por esse ou aquele motivo, então eu não vejo aí por que ele teria esse interesse de se candidatar a ser integrante da CIPA, porque se ele está afastado do trabalho por motivo de doença, ele não poderia comparecer às reuniões da CIPA, não poderia estar lá fazendo as fiscalizações que os membros da CIPA devem fazer exatamente para que não ocorram esses acidentes do trabalho. E a entrevista completa com a ministra Maria de Assis Calcin você assiste no nosso canal no YouTube, youtube.com/TST. E depois do intervalo, conheça o trabalho da Ouvidoria do TST. Voltamos com Revista TST e veja agora outras notícias de destaque. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, realizou visita institucional ao TRT do Rio Grande do Sul. Ele participou da instalação do processo judicial eletrônico no Foro Trabalhista de Gramado. Com a implantação, a Justiça Trabalhista Gaúcha passou a ser 100% eletrônica, com o sistema em funcionamento nas 132 varas do trabalho do Estado e no 2º grau.
terminou em acordo a audiência de conciliação entre representantes da Dataprev e dos empregados do setor. O documento assinado corresponde à proposta do vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, para definir um cronograma de pagamento do reajuste salarial concedido em setembro aos trabalhadores. Para o ministro, a conciliação foi inovadora porque a audiência e a assinatura do acordo ocorreram na mesma data. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, esteve em São Paulo, onde realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Durante 5 dias, foram avaliados os serviços judiciais e administrativos. O novo CPC e o sistema recursal trabalhista foram temas de um bate-papo promovido pela Biblioteca do TST com o ministro Douglas Alencar Rodrigues. O encontro foi voltado aos servidores do tribunal. E vamos agora conhecer um pouco mais sobre os serviços prestados pelo Tribunal Superior do Trabalho. Desde a época do Brasil Colônia, ela faz elo entre a sociedade e as instituições. Mas foi no século XX que a sua atuação foi consolidada. E eu estou falando da ouvidoria. Na Justiça do Trabalho, ela é mais um canal de interação e transparência. Saiba mais na reportagem. Ouvidoria do TST, Robson, boa tarde. É a primeira vez que a senhora entra em contato com a ouvidoria? Esse é o trabalho da ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho. Atender ao chamado do cidadão. Muitas vezes, do outro lado da linha, o interesse é em saber como está o andamento de um determinado processo. É necessário aguardar o estudo do ministro para ele colocar em pauta e guiar o julgamento. Mais alguma informação? O TST agradece, tenha uma boa tarde. Mas esse tipo de serviço não é recente. No Brasil, a figura do ouvidor existe desde o período colonial. Em 1549, Pero Borges fazia o papel de administrador da Justiça Real Portuguesa. No século XIX, a Suécia também já tinha o seu ombudsman, palavra que significa representante do povo. Hoje, as ouvidorias públicas estão presentes em muitos órgãos públicos e privados. Na Alta Corte Trabalhista, ela começou há quase 12 anos. Ela começou em 2003, com as cartas que vinham para a presidência. Então, foi necessário que designasse um servidor para responder essas cartas, né? Então, com a demanda crescendo, foi necessário designar mais servidores, né? E depois foi necessário ter um telefone para fazer esses atendimentos que as pessoas procuravam na Secretaria da Presidência, um atendimento, e aí foi aumentando a quantidade de servidores e os meios de acesso. Já dá para perceber que a ouvidoria é o principal canal de comunicação entre o cidadão e a instituição. É a ponte que aproxima esses dois lados. O trabalho desse órgão é pautado pela ética, qualidade, eficiência e imparcialidade. No TST, cabe à ouvidoria receber denúncias, elogios, prestar informações sobre as atividades judiciárias e administrativas do tribunal. Ela encaminha as demandas para que os setores administrativos respondam em até 15 dias. As informações não serão divulgadas em casos em que a lei assegura o dever de sigilo. A ouvidoria tem ainda outra atribuição: desenvolver mecanismos para saber como está o nível de satisfação dos usuários com os serviços prestados. A pesquisa de satisfação ela é um poderoso indicador, né, para os nossos serviços, né? Aquelas coisas que nós temos os pontos fortes, nós podemos melhorar um pouco mais. E aquelas que nós temos pontos fracos, nós podemos implementar ações, né, estratégicas para que no futuro tenhamos maiores índices de satisfação. A central de atendimento telefônico é o canal de acesso mais procurado. E sabe qual é a dúvida mais comum? Os termos jurídicos. Eles perguntam muito assim, o que significa concluso ao relator, porque para uma pessoa que não tem essa informação jurídica, ela acha que concluso ao relator significa que o processo foi concluído, né? Então a gente informa, não, ele está no gabinete para ser analisado, né? Então ela vai ter que aguardar a análise do processo.
Esse processo do senhor, ele teve a última movimentação no dia 27/7, onde ele foi para a 7ª turma. Thaís já tirou muitas dúvidas. Ele estava em dúvida o que seria o andamento que estava de incluir o processo em pauta. O processo foi para a 7ª turma para ser incluído em pauta, mas ele não estava entendendo. Expliquei para ele que em breve o processo vai ter uma data e um horário de julgamento que ele pode acompanhar aqui com a gente mesmo. As ligações são gratuitas. O serviço funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde. Mas existem outros meios de acesso. O interessado pode ir pessoalmente até o tribunal ou enviar uma correspondência. Nesse caso, as solicitações devem ser encaminhadas ao endereço do TST. Também pode ser feito por meio de formulário eletrônico da ouvidoria, que está disponível no portal do tribunal. Em cumprimento à Lei de Acesso à Informação, também na página oficial do TST estão disponíveis no link Transparência informações sobre a remuneração dos magistrados e servidores e os recursos públicos aplicados pelo tribunal. Em 11 anos de atividade, a ouvidoria do tribunal fez quase 170 mil atendimentos. Só de julho a setembro deste ano foram 9.700 ocorrências. A maior demanda são as dúvidas relacionadas ao andamento dos processos. Para o presidente do TST, que é o ouvidor do tribunal, ministro Barros Levenhagen, a estatística mostra que o tribunal está dando ênfase ao princípio da transparência. Aqui, como eu disse, nós não escamoteamos nada. Botamos tudo às claras, as dificuldades dos ministros com os processos, eventuais dificuldades que acontecem aqui e acolá. E, tanto quanto possível, essas demandas dos cidadãos visam a melhoria do nosso trabalho. E, por isso, nós nos sentimos reconfortantes que eles tenham essa confiança de vir ao Tribunal Superior do Trabalho ou reclamar, ou criticar, ou elogiar. E o Revista TST abre agora espaço para a rádio. E vamos saber com a Priscila Peixoto quais são os destaques do Trabalho e Justiça, o programa diário de rádio produzido pelo TST. Olá, Priscila, o que você traz pra gente? Olá, Ana Amélia, estamos preparando uma reportagem especial sobre a prevenção de acidentes de trabalho com máquinas e equipamentos. Você vai saber que só em 2014, ao menos 4.000 trabalhadores sofreram amputações ao manusear equipamentos. A estatística do INSS é resultado do desrespeito de muitos empregadores à norma regulamentadora número 12 do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela é o principal instrumento de prevenção de acidentes com máquinas. Esse também é o tema, inclusive, do programa Trabalho Seguro de 2015. Essa e outras reportagens você acompanha no Trabalho e Justiça de segunda a sexta-feira às 10h50 da manhã na Rádio Justiça e também no site do TST. É com você, Ana. Ok, Priscila, muito obrigada e até a próxima. E esta edição do Revista TST está terminando, mas você continua acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!